Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos de volta para iniciar mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui através do canal Espiritismo Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos. Roguemos a Deus que o Pai Celestial esteja conosco, sempre atuando em nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos aproveitar bem o estudo e seguir em nossas tarefas cotidianas, sempre observando a sua lei de justiça, de amor e de caridade. Nós vamos hoje continuar o capítulo 28 do livro, o capítulo que traz a coletânea de preces espíritas, e hoje nós vamos entrar no item 1, preces gerais. Esse item, né, começa apresentando para nós a oração dominical. Então, o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos ver os subitens 2. O subitem 2 é composto por uma breve introdução, por um prefácio. Subitem 2 composto por 3 parágrafos, contendo, portanto, esse prefácio à oração dominical, ou seja, a oração do Pai Nosso. E depois o subitem 3, que começa a apresentação do Pai Nosso em si, né? da oração em si. Nós vimos no estudo anterior a importância desses prefácios e hoje nós começamos a estudar o primeiro dos prefácios das preces gerais, justamente na oração dominical, na oração do Pai Nosso. Bom, em resumo, a gente pode dizer que nesse item, então, Kardec começa a apresentar a oração dominical, apresenta a oração dominical através do prefácio, e o prefácio explica, portanto, os motivos dessa oração abrir o capítulo, ser o tema de abertura do capítulo, e depois começa a explicar a oração dominical para o nosso entendimento, né? Como pedem os princípios gerais que foram expostos até agora. Então vamos lá. Preces gerais, oração dominical, prefácio. Vamos lá, a gente começa sempre a estudar esse capítulo pelos prefácios, né? Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical. Então, por que o Pai Nosso abre o capítulo de coletânea de preces? Primeiro, porque foi uma recomendação dos espíritos. E ela está colocada não apenas como prece, mas também como um símbolo. Bom, agora a gente vai entender por que ela é, ao mesmo tempo, uma prece e um símbolo. É porque de todas as preces é que eles colocam em primeiro lugar. Então vamos imaginar que ela é um modelo perfeito de prece. Por isso ela é, ao mesmo tempo, prece e símbolo. Ela é uma prece perfeita. Então esse é o primeiro motivo pelo qual ela está colocada aqui como prece e símbolo. Segundo, porque ela procede do Cristo. Mais um motivo pelo qual nós consideramos essa prece um símbolo. Bom, é o próprio Jesus quem ensinou a prece, a oração dominical. E sendo ele quem a ensinou, a gente tem um significado profundo, porque nós aprendemos aqui nesse capítulo 28 e no Evangelho inteiro, né? A moral do próprio Cristo. Então, abrir o capítulo com essa prece é um ato simbólico. Mais um motivo? Ela pode suprir todas as outras. Essa aqui para a gente ter a ideia do grau de importância dessa oração, da oração dominical do Pai Nosso. Ela pode substituir qualquer outra, em qualquer situação. Dizíamos no estudo anterior que uma das funções da exposição dessas preces aqui no capítulo é contemplar, é atender as pessoas que estão talvez em desespero, as pessoas que têm dificuldade em externar ideias. Bom, e aqui a notícia que a gente tem: o Pai Nosso pode substituir qualquer outra prece. Por quê e como? Ela pode substituir conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. O que isso quer dizer, afinal de contas, né? É, conforme o pensamento que acompanhe a oração do Pai Nosso. Se eu recito, né? Se eu penso na oração do Pai Nosso, com o coração angustiado porque eu tenho, por exemplo, uma pessoa próxima a mim, um filho, um cônjuge, em grande dificuldade, Deus vai entender o que eu estou pedindo
porque eu estou me dirigindo a Ele pela oração do Pai Nosso, mas o meu sentimento vai junto. O meu pensamento vai junto. Eu estou pensando ao mesmo tempo na situação em que eu estou vivendo. Então é por isso que ela pode substituir qualquer outra. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Então, sendo essa prece o mais perfeito modelo, né, de concisão, de algo resumido, de uma conversa sublime e simples com Deus, ela contempla todos os anseios humanos e contempla mais. Isso está explicado na sequência. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Os três tipos de deveres que todo espírito tem: deveres para consigo mesmo, para com seu próximo e para com Deus. Quando Jesus foi perguntado, né, qual era o mandamento maior, ele disse que era amar Deus. E acrescentou: amar o próximo como a si mesmo. Então, aqui estão os três deveres: Deus, eu mesmo e o próximo. Eu tenho esses três âmbitos de deveres. E a oração do Pai Nosso, segundo Kardec está ensinando aqui para a gente no prefácio, fala desses três deveres. Ela contempla esses três deveres. E a gente vai tentar mostrar isso ao estudar a oração do Pai Nosso. Ela é, ao mesmo tempo, uma profissão de fé, um ato de adoração e um ato de submissão. Então, ela tem também essas três características. Olha como ela é poderosa, essa oração, né? Pelo simples fato de eu dizer Pai Nosso que estás no céu, eu já estou dizendo que eu creio, que eu acredito, que eu confio em Deus. Ela é, portanto, uma profissão de fé. Ao me dirigir a Deus nesses termos, eu estou conversando com o Pai Celestial. Estou reconhecendo Deus e a sua ação em minha vida. Ela é adoração. Pai, santificado seja o vosso nome. Eu estou adorando quando eu digo isso. E de submissão, seja feita a sua vontade. Né? Só para a gente poder ter um ponto, nesse ponto de partida, para a gente ter noção do que Kardec está nos ensinando. Por que ela é uma oração tão completa? Em frases simples, ela resume nossos deveres, ela nos coloca em posição de conversar com Deus, ela nos conecta ao nosso Senhor, ao nosso Pai, ao Deus da vida, ao Deus das leis, sejam físicas ou morais. Ela nos conecta com a espiritualidade, ela desenvolve em nós a espiritualidade. Então, fé, adoração, submissão, pedido, tudo isso aparece no Pai Nosso. Olha lá, pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. A gente não pede a Deus pelo pão de cada dia nessa oração? A gente não pede a Deus para perdoar quem nos ofende, da mesma forma como nós perdoamos? Princípio da caridade. Então vejamos, ela é uma oração extremamente completa, né? Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Então, prece, uma oração completa. Por isso ela abre esse capítulo, ela abre as preces do capítulo 28, né? Vamos para o parágrafo 2. Apesar disso, diz Kardec, por causa da sua brevidade, ela é uma prece pequena, né? Às vezes o sentido profundo do Pai Nosso escapa à maioria das pessoas. Então é por isso que ela está aqui, para ser analisada, para ser apresentada em seus aspectos um pouco mais profundos e para a gente poder conhecer esses aspectos, né? A gente não precisa ter um número certo para orar o Pai Nosso. A gente precisa apenas orar o Pai Nosso, estando essa oração acompanhada de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, como a gente acabou de ver. E terceiro e último parágrafo do prefácio. Para preencher o que divago, a concisão, a brevidade, né, dessas palavras, deixa na mente, a cada uma de suas proposições. O que são proposições? São as frases, né? Olha aqui a primeira frase, já começa a prece logo na sequência, né?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é uma proposição da oração. Acrescentamos, né, a cada uma das suas proposições, cada uma de suas frases, acrescentamos, aditamos, adicionamos, aconselhado pelos espíritos e com assistência deles. Então, os espíritos superiores aconselharam Kardec e ajudaram nessa tarefa de adicionar a cada uma dessas frases um comentário. Para quê? Para a gente entender melhor o sentido e a aplicação dessas frases. Ok? Então, fechando aqui o prefácio. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que se disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na desenvolvida. O que Kardec quer dizer aqui? Que dependendo do nosso tempo, da nossa disposição, daquilo que a gente quer, a gente pode simplesmente orar, dizendo a oração dominical como Jesus ensinou, ou a gente pode usar as explicações que Kardec e os espíritos superiores desenvolveram aqui nessa parte do livro. Bom, então, esse parágrafo nos ensinou, né, que a gente vai analisar, que a gente vai desenvolver, entender cada uma das frases, que isso foi feito por conselho e com a ajuda dos espíritos para que a gente possa melhor compreender e, portanto, melhor usar a oração do Pai Nosso. Hoje, nós vamos, com Kardec, analisar apenas essa primeira proposição ou essa primeira frase do Pai Nosso. Vamos lá para a gente sentir um pouquinho o sabor daquilo que Kardec vai nos ensinar no decorrer desse capítulo. Acho que vale antes até uma curiosidade, né? A oração do Pai Nosso é também chamada de oração dominical ou prece dominical, porque essa palavra dominical, ela vem lá do latim, e lá no latim ela significa do Senhor. Dominical é do Senhor. Ok? Então é uma prece do Senhor. Oração do Senhor. Por isso que ela se chama oração ou prece dominical. Então vamos lá com Kardec agora. Prece. Lembrando, né? A estruturinha do capítulo apresenta o prefácio e explica as circunstâncias da prece e depois a prece em si mesma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que Kardec coloca é: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. E aí, na sequência, Kardec vai falar algumas coisas que revelam o poder e a bondade de Deus. A harmonia do universo, que dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência, de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Então, olha só. Primeira coisa, quando nós dizemos Pai Nosso que estás no céu, a gente está tendo aqui uma profissão de fé, como já dissemos agora há pouco. Crer. O que nos faz crer, diz Kardec? É a observação. Cremos porque observamos a bondade, o poder de Deus na harmonia do universo. E essas coisas ultrapassam as faculdades humanas. A harmonia do micro ao macro, seja no mais ínfimo que a gente possa pensar, a, a estruturação dos universos, na estrutura subatômica e até para além disso, né, hoje com a física quântica, tudo aquilo que está na estrutura do universo já conhecido pelo homem, ali a gente já vê harmonia. Se a gente pensar na totalidade do universo, até quanto isso nos é possível, né, a gente percebe que essa harmonia se sustenta. Isso não pode ser obra do homem, não é? Então, do micro ao macro, a gente observa a bondade, o poder de Deus, a harmonia que ele coloca. Reconhecendo que não pode ser obra do homem, Pai nosso, que estás no céu. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula, olha aqui o que a gente dizia, né? E o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Reconhecer isso, reconhecer é obra sua, Pai. Essas coisas é santificar o nome de Deus. Santificado seja, Pai, o teu nome. Solicitude de Pai para com todas as criaturas, como a gente viu agora há pouco. O nome de Deus é santificado em toda a criação quando nós o reconhecemos nela. A criação é a assinatura de Deus, o nome dele está
na criação. Bom, solicitude de pai, né, que a gente observa aqui também, que está exposta aqui desde o raminho de uma erva minúscula, e a gente falou de estruturas até muito menores que essa, pequenino inseto, até a totalidade dos astros. O nome de Deus, do Deus soberanamente grande e sábio, está assinado na criação. Vale aqui um adendo quando nós colocamos logo na primeira frase Pai, a gente está estabelecendo para com Deus uma relação. Solicitude de Pai. Pai é aquele que educa, Pai é aquele que provê as necessidades do filho, Pai é aquele que cuida amorosamente. Pai perfeito, né? Esse Pai que está no céu. E que, lembremos, quando a gente fala que Deus provê, ele provê para nós aquilo que é necessário, nem sempre aquilo que a gente quer, que são duas coisas que normalmente são diferentes uma da outra, né? Aquilo que a gente quer daquilo que é necessário para nós. Então tem essa diferença para a gente observar. Olha como essas palavras de Kardec nos ajudam a raciocinar a nossa relação com Deus e a nossa relação com a vida. Pai, a palavra que vem em seguida, nosso. Ao reconhecer um Pai que é nosso, eu reconheço que cada uma das pessoas que nos ouvem aqui na nossa tratativa do Evangelho é filho de Deus tanto quanto eu. Tem diante da vida, de mim e de Deus, os mesmos deveres, as mesmas obrigações e, principalmente, prestemos atenção, os mesmos direitos diante da criação, diante das pessoas, diante daquilo que Deus colocou à disposição de todos. Então, dizer simplesmente Pai Nosso é um reconhecimento de posição, de humildade, de igualdade entre as pessoas. Olha como é profunda essa prece que Jesus nos ensinou, não é? Dizer Pai Nosso é reconhecer um Pai que é também do outro. Normalmente nós pedimos proteção para nós e pedimos a Deus que faça justiça com o outro quando o outro nos ofende, nos oprime, nos trata com violência. Então, a gente quer que Deus castigue o outro às vezes. Esse é um comportamento normal do ser humano, né? Quantas vezes a gente não disse ou ouviu dizer, Deus está vendo? Pai nosso, a gente pede perdão das nossas ofensas e para o outro. A gente não pode pedir castigo, né? A gente tem que pedir também o perdão. Olha como isso muda a vida do ser humano. Pai só dos homens? Não, Pai de todos os seres, desde o ínfimo inseto, o raminho, até os astros. Pai nosso, olha como é profunda essa frase, né, de duas palavras, essa expressão Pai Nosso dita por Jesus. Bom, a primeira frase, então, essa primeira expressão envolve, ajuda-nos a desenvolver se a gente compreende. Olha só, né? Olha o princípio que a gente colocou. Ela pode substituir qualquer oração, dependendo do sentimento, do pensamento com o qual ela é dita. Quando eu digo Pai Nosso, consciente do que isso quer dizer, essa simples expressão está nos ajudando a desenvolver humildade, capacidade de nos aproximarmos de Deus pelo reconhecimento e pela gratidão. Olha quanto é poderosa só essa primeira expressão. Que estás no céu, que está em outro reino, como diria Jesus. Santificado seja o teu nome, aqui glorificando a Deus. Bom, por toda parte se nos depara a prova de sua paternal solicitude, que era um pouquinho do que a gente estava desenvolvendo agora, né? Essa solicitude de pai. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas suas obras, orgulhoso aquele que não te glorifica, e ingrato aquele que não te rende graças. Então, fechando o nosso estudo de hoje, essa prece nos ensina a desenvolver, como dizíamos, humildade, que é o contrário do orgulho, nos ajuda a aprender a glorificar nosso Senhor Deus e nos ajuda a desenvolver gratidão quando a gente reconhece tudo aquilo que foi posto pelo Pai Celestial, não apenas em nossas vidas, mas na criação de forma geral, no universo que a gente conhece. E dentre essa infinitude de coisas que estão
postas por Deus na criação e que a gente ainda nem conhece, né? A gente não conhece a totalidade dos seres do planeta Terra. Imaginemos diante do universo. Então, essa primeira frase, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, já nos coloca em uma posição, quando bem compreendida, né, quando bem entendida, já nos coloca numa posição de contato íntimo com Deus e com leis gerais da vida e com a nossa predisposição em nos reformarmos, estimulando, como a gente acabou de dizer, entre outras coisas, humildade e gratidão. Valeu a pena aprendermos com Kardec um pouquinho mais do significado profundo dessa primeira frase, dessa primeira proposição do Pai Nosso? Acho que valeu, né? Se nós estivermos em aquele momento de dificuldade, aquele momento em que a vida nos chama a atenção para um desenvolvimento diferente de atividades, para uma reforma, quando a gente se colocar diante disso, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, com outro significado já diremos essas palavras, outro significado para a nossa mente e para o nosso coração. E muitas vezes essa frase será necessária, será suficiente, melhor dizendo. E a gente nem vai precisar continuar o resto da oração, principalmente se a gente estiver em um momento de grande apuro, de grande dificuldade. Nada mais precisará ser dito. Apenas isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, queridos irmãos, queridos amigos, pela companhia no estudo. A gente vai continuar na semana que vem a estudar a oração dominical, na sua segunda frase, a sua segunda proposição. Vamos estudar juntos, vamos aprender mais um pouquinho sobre a oração dominical e fazer uso dela em nossas vidas. Um abraço fraterno a todos, nos vemos em breve.